Marcos capítulo 1, pegar aqui o versículo 4, que diz assim: apareceu João Batista, ou melhor, apareceu João batizando, João Batista mesmo, no deserto, e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Tem gente que gasta um dinheirão, sai daqui para ir a Israel para se batizar no Rio Jordão. Será que faz isso também? Confessa os pecados? Ou faz algo só aquela empolgação de turista? O camarada se batiza só porque está empolgado, está num lugar turístico, né? Que hoje virou turismo, mas na época era apenas um rio. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Qualquer dia desse fazer a campanha aqui, né? A gente cozinhar uns gafanhotinhos e um melzinho para a gente comer. Alguém tenta? Alguém encara? Alguém quer comer uns gafanhotos? Ô Zé, pega os gafanhotos lá na roça. Era comida. Mas você vê que na Bíblia era um dos alimentos que era puros, né? Agora não sei que tipo de gafanhoto era que eles comiam. Não sei, mas era gafanhoto. Eu não sei qual que era, mas comia. Não sei se também se era ruim ou era bom, mas comia gafanhoto. Se bem que no Nordeste o povo come formiga. Tem umas pessoas que comem formiga. Não estou dizendo todo o Nordeste, né? Que às vezes generaliza, mas tem pessoas que comem aquela formiga de asa. Eles pegam aquela formiga e torram, faz uma farofa, e é caro para danar. Esse dia eu estava vendo um rapaz mostrando uma feira lá, e tinha aquele trem para vender. Era muito, parece que era R$50 um pacotinho de nada, de formiga. É caro, até porque é difícil, acho que é uma vez por ano. Então, se comia formiga, se o nordestino lá, o povo come formiga, então, que tal comer um gafanhoto aqui no Sudeste? Com mel, até o mel. Não, mas vamos sair daqui, né? Era uma coisa, era uma comida, eles comiam, estava nos animais puros. O João comia isso. Era uma alimentação muito ruim, na verdade, né? Até Jesus depois fala que João não comia carne, comia gafanhoto. O povo falava mal dele. Aí Jesus veio comendo carne, falava que Jesus ia comer lã. O povo está sempre criticando, tá? Dependendo do que você faça. Isso é velho, não é de hoje não. Mas vamos voltar aqui à mensagem, né? Para a gente não sair do que é necessário para nós. Então João apareceu batizando lá no deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Qual era a finalidade de João? Ou a missão de João, o ministério de João? Era preparar o povo para a entrada do ministério de Jesus. Ele estava preparando o povo de Israel para quando Jesus começasse seu ministério, já ter o povo preparado. E a mensagem de João era o que? Era sobre arrependimento. Isso quer dizer, o povo carecia de arrependimento, e para chegar até Jesus carece se arrepender. Tanto que a mensagem do Evangelho é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então essa é a mensagem do Evangelho. E João veio preparando, e ao mesmo tempo aqueles que aceitavam a palavra dele, a pregação, ele batizava também. E o pecado era para quê? Para a remissão dos pecados. Para a remissão dos pecados. Até hoje também o pecado hoje tem uma finalidade até maior, que é a nossa identificação com Cristo na sua morte, na sua ressurreição, mas está também com essa finalidade, para o perdão dos pecados. Quando Jesus mandou que batizasse, ele chega a falar isso, que seria para o perdão dos pecados. Lógico, primeiro tem que haver arrependimento, conversão e se batiza.
Aí, como o ato da cruz é que nos perdoa, nos lava dos pecados, a morte de Jesus na cruz, o pecado tem essa identificação do cristão, que é a identificação do cristão descendo das águas, como se estivesse sendo sepultado, como Jesus foi sepultado, e saindo das águas, como Jesus sendo ressuscitando, levantando-se para uma nova vida, ali recebendo o perdão dos seus pecados, porque Jesus, na morte dele, ele matou os nossos pecados junto com ele. A Bíblia diz que ele morreu com nossos pecados e ressuscitou para uma nova vida. Ressuscitou agora na glória de Deus, glorioso. Mas foram os nossos pecados que mataram Jesus, estava sobre ele. Então, quando ele morreu e foi enterrado, foi sepultado, também os nossos pecados foram sepultados com ele. Quando ele ressuscita agora sem pecado, ressuscita agora para uma nova vida. Que é isso que acontece no batismo das águas. Quando você passa pelo batismo, você está, com tua confissão de fé, você está se identificando com esse momento. Não, eu estou morrendo agora, sendo sepultado para uma vida pecaminosa, e estou me levantando agora para uma nova vida. A vida que eu vou ver agora é uma vida para Deus, é na palavra dele. Então, isso aqui é o batismo. O João, ele já vinha direto pregando para as pessoas, dizendo: arrependei-vos, preparando o povo para quando Jesus chegasse, aquele povo estivesse preparado para a entrada de Jesus. E preparado como? Tivesse no batismo ali buscado o arrependimento, e por isso que eles chegavam e eles confessavam seus pecados e eram batizados. Continuando aqui. E toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, ia ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo, com um cinto de couro em redor em seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Quer dizer, o João vivia uma vida muito simplesona mesmo. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do que qual não sou digno de, me abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Presta atenção, isso aqui é muito importante. Desde a pregação de João Batista até o último dia, a pregação tem que ser sempre sobre Jesus, não pode ser outra coisa. O Evangelho é falar de Jesus. Jesus falou que o Espírito Santo, quando ele subisse, enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo não vinha falar de si mesmo, ele vinha falar daquilo que recebeu de Jesus. Então a pregação do Evangelho, desde o início lá de João Batista, que é ele que começa a preparar o povo para a entrada de Jesus, é sempre falando de Jesus. Quer dizer, João estava chamando o povo ao arrependimento, estava pregando, mas ele está dizendo: olha, eu estou preparando aqui vocês para o que é mais forte do que eu. E o que é mais forte era Jesus. Ele estava dizendo: e do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Quer dizer, você veja bem, o João, Jesus disse que homem nascido de mulher foi o homem mais importante que pisou na face da terra. Era um cara de uma vida tão simples que ninguém daria esse valor todo, mas Jesus deu esse valor. Mas ele disse: eu não sou digno nem de desatar as correias da sandália dele. Isso aqui é uma compreensão que nós devemos ter, não é a pregação de hoje, que diante de Jesus nós não somos dignos de nada, mas graças ao amor dele. Agora eu lembrei a canção que eu toquei há pouco, que nós cantamos há pouco, né? Pecador, miserável homem que eu sou, mesmo sem merecer, mas o teu amor envolve-nos. É o amor de Deus por nós que nos envolve. Por isso que você não deve buscar nada em Deus confiado no merecimento, até porque se você for buscar a bênção de Deus confiado no merecimento, você não vai alcançá-la. Por que você não vai alcançar? Porque você vai olhar para a sua vida e vai, a não ser que você seja muito arrogante, esteja muito alheio à palavra, você vai dizer assim: não, mas eu mereço, sou. Não, você vai olhar e dizer: não, eu tenho tantas falhas. Deus não vai responder. Mas você tem que ver: não estou buscando a bênção, é graças à misericórdia, à bondade de Deus, a obra que Cristo fez por mim. Se você fizer isso, você não vai perder uma oração, porque você vai orar confiando que Deus vai te abençoar, que Deus vai te ajudar, porque não é porque você merece, mas é porque Ele é bom para você, é porque o amor dele lhe envolve. Amém, Jesus? Então o João chega e diz: eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Agora o versículo que eu quero: eu, em verdade,
tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém, Jesus? É isso aqui a mensagem que me chamou a atenção, eu quero trazer para você hoje. O batismo nas águas, todo cristão tem que passar pelo batismo nas águas. Não estou falando daquela mentira religiosa de pegar uma criancinha e levar para... Aqui não tem valor nenhum, porque o batismo, a pessoa tem que se batizar porque está consciente que se arrepender dos seus pecados, está consciente dos seus pecados, se arrepender deles, se converter, aceitar Jesus e depois passar pelas águas. A criancinha não tem esse entendimento. Mas o batismo nas águas, todo cristão, quando se converte, quando aceitou Jesus, ele tem que passar pelas águas. Tem gente que está anos e anos dentro da igreja, não toma posição. Alguns é porque está com alguma coisa errada na vida e não quer se consertar, e precisamos consertar. Outros não. Eu lembro de uma senhora, quando isso, na cidade de Guarulhos, era auxiliar ainda, e ela estava na igreja há 5 anos, naquela época. Ela estava há 5 anos. Eu lembro que a neta dela foi se batizar. Aí já era sem idade. Ela disse assim: eu já estou 5 anos, não me batizei. Mas por que a senhora não se batizou ainda? Ela disse assim: porque eu ainda não senti no coração. Irmão, o mandamento não precisa sentir, precisa saber. Se eu sei que Jesus disse que eu tenho que me batizar, então vou me batizar. Agora, se tem alguma coisa que está me atrapalhando, é outra coisa. Não sei. Então ela dizia assim, mas depois acho que ela tomou um posicionamento e se batizou, não lembro esse caso, faz muito tempo isso. Mas o que eu quero dizer, todo cristão tem que passar pela água do batismo. Primeiro tem que se converter, né? Não é sair batizando todo mundo, não é porque a pessoa chegou na igreja que eu tenho que sair correndo para ela e dizer, não, você tem que se batizar, você tem que se batizar. Não, é ela que tem que tomar o posicionamento, é ela que tem que tomar o posicionamento, procurar o pastor e dizer, olha pastor, eu já estou na igreja, me converti, creio em Jesus, minha vida eu deixei o pecado, estou arrumadinho, eu quero passar pelas águas do batismo. Agora, logicamente, né, a pessoa tem que ver que não é se batizar por se batizar, é se batizar com a certeza, a partir de hoje eu vou viver uma nova vida, a partir de hoje eu vou viver segundo a palavra de Deus diz, porque não adianta eu apenas me batizar, passar pelas águas e depois continuar fazendo as coisas erradas ou vivendo fora da palavra de Deus. Isso não vai adiantar nada, não vai apagar pecado nenhum. O pecado ele vai ser apagado logicamente, como a própria palavra diz, mas vai ser quando a pessoa se converter verdadeiramente. Se converter quer dizer converter o Evangelho, a andar no Evangelho, a andar na palavra, a deixar os velhos costumes, a deixar aquilo que está errado, porque apenas passar pelo batismo e continuar fazendo coisa errada é apenas um pecador que entrou dentro d'água seca e saiu molhado, não vai fazer diferença. Mas quando você verdadeiramente creu, se converteu e tomou o posicionamento, a partir de hoje, a vida que eu vou viver, eu vou viver em Cristo Jesus, eu vou viver segundo a palavra, então é hora de passar pelas águas do batismo. Mas o que eu quero falar aqui, que me chama a atenção nesse versículo, o que João está dizendo, ele diz, eu em verdade tenho vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Então existem 2 batismos, 2 batismos que o cristão não pode estar fora de nenhum deles. O primeiro é o batismo nas águas. O batismo nas águas, quem faz? O pregador, o pastor, é ele que batiza. Só que o outro, nenhum homem pode fazer por você. Só Jesus pode fazer, que é o batismo no Espírito Santo. João diz, eu batizo na água, eu batizo com a água, mas ele vai nos batizar no Espírito Santo. Você já passou pelas águas, foi batizado nas águas, o pastor te batizou, falou com o pastor, tudo bem, mas tem outro batismo que você precisa, e esse você precisa tanto quanto o outro, ou muito mais, o batismo no Espírito Santo, é um direito teu, você tem que buscar, esse aí, você não adianta, pastor, me batiza no Espírito Santo, não é pastor que faz esse batismo. Quem faz isso aqui é o próprio Jesus. Então você vai conseguir através da fé. Tem 2 coisas que eu quero falar aqui do batismo do Espírito Santo. 2 passos que não está assim como foi colocado como ensinamento, é isso que você deve fazer, mas que está mostrando o que é. Então, dentro da Bíblia Sagrada. O primeiro, vamos entender, para receber o batismo do Espírito Santo, o que é necessário. Lá em Atos capítulo 2,
Aqui fala do direito ao batismo. Então vamos. Direito e dever é duas coisas para receber o Espírito Santo, para se batizar no Espírito Santo, para Jesus te batizar. Existe o direito, você já tem direito, e o dever. Vamos descobrir onde está o direito. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Isso aqui já é bem conhecido nosso. Atos capítulo 2. Porque entenda bem, tem gente que está muito acomodada, tem gente que já está velho na igreja e até hoje foi batizado no Espírito Santo. E ele não está nem aí, nunca buscou isso. Eu já passei, eu já sou batizado nas águas, mas no Espírito Santo, você é batizado? Você já buscou isso aqui para a sua vida? Se é algo seu que pertence à igreja? Olha só o que Pedro fala. Naquele dia que o Espírito Santo desceu e o povo ficaram assim: o que está acontecendo aqui? Vendo aquele povo falando em outras línguas. Na verdade, em línguas de outras nações, o Espírito Santo capacitou. Mas tem também o falar em línguas, língua dos anjos. Capítulo 2 de Atos. Aqui Pedro tinha feito uma pregação muito grande, um discurso, e aquilo tocou no coração das pessoas, e foram de muitas pessoas que estavam ali no dia de festa. No dia de festa, tem uma festa religiosa, e havia muitas pessoas ali, e ouviram aquela pregação, viram a descida do Espírito Santo sobre aqueles homens. Não, eles não viram o Espírito Santo descer, mas eles viram aqueles homens sendo usados pelo Espírito Santo, e perguntaram o que deveria fazer para se converter. Aí no versículo 38, Pedro responde o seguinte: e disse-lhe Pedro, versículo 38, Atos 2, 38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados. Presta atenção, ele está falando aqui do batismo nas águas. O que precisa para me batizar nas águas? Arrependimento. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. O nome é naquela ordem que Jesus deu. Qual foi a ordem que Jesus deu para o batismo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E de pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Aí ele, ou melhor, não, aqui foi um apóstolo que escreveu de um jeito, aqui o outro diz: e batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, dentro dessa ordem, a pessoa seja batizada. Na ordem não apenas do pregador batizar, como Jesus disse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas na ordem da pessoa se converter, da pessoa se arrepender dos seus pecados e converter o seu coração agora a viver para Deus. Então ele diz: arrependei e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Mais uma vez, para o perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. É isso que eu preciso, o dom do Espírito Santo. Nós precisamos buscar esse dom. Esse dom vem com o batismo do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então quer dizer, nós precisamos receber isso, que essa promessa pertence a nós. O dom do Espírito Santo, os dons espirituais, quando você recebe o Espírito Santo, quando você é batizado no Espírito Santo, você recebe o dom. Uma das manifestações mais provável é o falar em línguas, né? O falar em línguas, que chama aí línguas estranhas, né? Ou língua dos anjos. E por quê? Porque a promessa diz respeito a nós. Então é um direito seu. É um direito seu ser batizado. Agora eu vou estar dizendo, não é homem que vai te batizar no Espírito Santo, é o próprio Jesus. Através de quê? Através de você crer nessa palavra, através de você entender, não, é uma promessa que diz respeito a mim, o batismo no Espírito Santo. É uma promessa que eu tenho, é um direito meu que foi conquistado por Jesus para mim. Então eu preciso crer nisso, em oração buscar. Em oração, agora logicamente temos que desenvolver essa comunhão com Deus, temos que desenvolver essa vida de oração com Deus, para que Ele tenha a liberdade de te batizar. Mas é um direito. Então a primeira coisa que você tem que ter consciência, que é uma promessa que diz respeito a você.
Pastor, eu estou tantos anos, já passei pelas águas do batismo, já nem lembro a data que eu me batizei nas águas, mas ainda não sou batizado no Espírito Santo. Meu irmão, começa a buscar a Deus, começa a colocar diante de Deus, coloca isso com Deus. Eu quero ser batizado, Jesus me batiza, eu vim aqui buscar o batismo todo dia. Ora, busca a Deus e creia, né? E creia. Às vezes até os pastores criam um momento, um dia especial, ou faz um propósito, esse é o dia da gente buscar o Espírito Santo, ser batizado. Meu irmão, você pode ser batizado na tua busca pessoal com Deus. Tem pessoas que já fazem assim, na tua busca. Você tem que ter consciência que é uma promessa que diz respeito, e é algo que você precisa, e que Jesus é Ele que faz por você. Logicamente, se o pastor determinou um momento, vamos tirar um propósito, vamos buscar para você ser batizado, vamos junto, mas não precisa fazer uma campanha hoje, um propósito. Esse domingo vai ser um domingo especial, vamos buscar o batismo do Espírito Santo. Não, vamos buscar isso como uma promessa. Por exemplo, se você está doente, você não busca a cura? Que é uma promessa que Deus tem para você de te curar, e por que não buscar essa que é a maior de todas? A maior de todas é o Espírito Santo em você, porque é o Espírito Santo que vai te revelar, é o Espírito Santo que vai te fortalecer, é o Espírito Santo que vai te tornar testemunha. Testemunha, o que é uma testemunha? É alguém que presenciou um fato. Quer dizer, o Espírito Santo vai nos abrir o entendimento, nos fazer compreender tantas coisas de Deus, que vamos falar com autoridade, como quem presenciou. Jesus disse: vocês receberão o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Porque entenda bem, as coisas de Deus não se revelam na carne, não se revela dentro de uma faculdade, numa escola bíblica. Elas são reveladas pelo Espírito Santo dentro do nosso coração. Lógico que você vai estudar a Bíblia, as Escrituras, você vai adquirir esse conhecimento, mas para revelar mesmo da maneira de Deus, que você vai ter fé, convicção, certeza, só o Espírito Santo fala isso. A própria palavra diz que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Nossa, então tem um segredo aí, tem um mistério, tem uma surpresa. Não é surpresa, porque tudo que Deus tem para você se apropriar, você tem que crer, tem que ter certeza de coração. E quem é que faz você ter essa certeza? Na mesma palavra que eu citei, diz que o Espírito Santo de Deus em nós, ele revela essas coisas. Quer dizer, o homem natural não percebe, o homem natural não chegou à visão dele, não chegou aos ouvidos, ele não vai entender. Mas o Espírito Santo na tua vida, ele vai revelar o que Deus tem para você. E às vezes é uma cura que você está precisando, é uma melhora na sua vida profissional, financeira, é um crescimento espiritual. Bom, é o que você precisa e que Deus tem para você. E quem vai revelar? É pastor? É professores de teologia? Não. Lógico que os pastores estão para ensinar, os professores de teologia estão para ensinar as pessoas a conhecer as Escrituras, e eles vão trazer um conhecimento, mas enquanto o Espírito Santo não revelar, aquele conhecimento fica apenas ali no sentido humano, na literatura. E se conhecer literatura bíblica não quer dizer que conhece Deus, não quer dizer que conhece o poder de Deus. Jesus um dia disse para os homens: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Jesus estava falando com pessoas que discutiam as Escrituras, só que eles tinham o que? Eles tinham a letra. Jesus está dizendo: vocês não conhecem o poder que há nisso aqui, vocês não conhecem o que tem por trás disso aqui espiritualmente, porque nós precisamos que tudo que está aqui na Bíblia, nós precisamos que ela não esteja apenas no nosso intelecto, na nossa capacidade intelectual, nesse entendimento. Nós precisamos que ela esteja no nosso coração, revelado pelo Espírito Santo. Mas para isso nós precisamos desse dom do Espírito Santo, receber ele, e nós estamos cheios dessa presença, com essa capacidade, e é um direito nosso, é um direito seu. Você tem que buscar.
Deus, eu quero sim, eu quero ser batizado por Jesus, batizado no Espírito Santo. Eu vou buscar em oração e Deus vai me capacitar, Deus vai me dar esse dom. Por quê? Porque não me pertence, é promessa para mim, é promessa para todos. E olha, é promessa para todos que Deus chama. Não tem grandes nem pequenos. Grande, eu estou dizendo aquela besteira que os homens colocam de grande, às vezes colocando posição ministerial. Mas eu estou dizendo no sentido, não tem pessoa, não tem um diferente. A bênção, o batismo do Espírito Santo, o dom espiritual de Deus, ela é para todos nós. É para todos nós, a igreja toda tem direito a ser cheia do Espírito Santo, cheia dos dons espirituais. Nós temos aqueles dons especiais que Deus vai distribuir, o próprio Espírito Santo vai distribuir dentro da igreja para a obra de Deus, que vai ser dado a pessoas diferentes. Aí são ministeriais, dons ministeriais, é dom de cura, dom da palavra profética, dom de revelação. Isso aqui ele vai dar, que são ministeriais, mas o dom, quer dizer, o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, isso é para toda a igreja, é um direito, e é um direito teu, e você tem que buscar, e quase não se fala nisso. Hoje se fala muito em buscar prosperidade, buscar Deus abençoar a vida financeira, e precisamos mesmo. Quantas vocês estão precisando, Deus vai dar um socorre aqui, socorre ali, mas o mais importante é isso aqui, porque é esse dom que vai fazer você crescer espiritual. Quantos cristãos na pandemia que passou aí, não abandonaram a igreja, nunca mais encontraram força para voltar? Meu irmão, se eles tivessem guiado pelo Espírito Santo, eles não tinham deixado de congregar. Não tinha. O Espírito Santo não vai te deixar alheio às coisas de Deus. Está precisando. A pessoa está dentro de casa assistindo televisão, você encontra a pessoa na rua e diz: aí, como está? Sabe, tudo doente, né? A coisa está feia, só vive doente. Tem pessoas que a gente, mesmo da igreja, a gente encontra, são o que a pessoa sabe falar. Você encontra a pessoa, quando a pessoa vê a pessoa, já sei o que a pessoa vai dizer, já sei o que ela vai dizer que está doente. Ah, não estou indo para a igreja não, estou doente, só vivo doente. Estou velho, estou cansado. Não, você é de Deus. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor renovarão suas forças. Eu tenho pessoas que saíram da igreja aqui na pandemia, toda vez que eu encontro, como estão as coisas? Só meio doente, estou velho, estou cansado, estou aqui. Não, você é de Deus, meu Deus, a pessoa é de Deus. A confissão deveria ser outra. Está faltando, é o Espírito Santo está guiando a pessoa dessa coisa. Mas se você chegar e conviver, a pessoa vai olhar, a pessoa está vendo televisão, vendo brigas políticas, vendo o país de ponta cabeça, vendo isso, se alimentando dessas coisas. Mas precisamos estar sendo guiados pelo Espírito Santo. E para isso precisamos do batismo do Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo, dom espiritual, dom do Espírito Santo sobre a nossa vida. Porque é isso que vai fazer toda a diferença na nossa vida, vai nos levar a compreender as coisas de Deus. E isto é um direito. Voltando aqui, ele diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Você tem que entender aqui que o Pedro está dando essa explicação, porque foi naquele dia da descida, o chamado dia de Pentecostes, que o dia de Pentecostes não tem nada a ver Pentecostes com a descida do Espírito Santo. A única coisa que tem que ter foi no dia Pentecostes, era uma festa anual dos judeus. Só que o Espírito Santo desceu naqueles dias, aí ficou, quando fala em Pentecostes, já pensam na descida do Espírito Santo, mas Pentecostes era a festa judaica, né? É a festa judaica, é a descida do Espírito Santo. Porque hoje, quando se fala em Pentecostes, aí a pessoa já pensa batismo do Espírito Santo, descida do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo desceu justamente, que foi até, eu creio, uma estratégia do próprio Deus, porque era uma festa judaica, uma festa religiosa, que vinha pessoas de todas imediações e de outras nações, pessoas que criam em Deus, e vinham naquela festa adorar a Deus. Aí Deus aproveitou o útil como agradar, com a sabedoria dele, fez com que mandou os discípulos se reunirem, ficaram reunidos ali, não só os discípulos, mas
bastante pessoas tinham ali, reunido, orando, buscando a Deus, e ali desceu o Espírito Santo naquele dia, e tinha muita gente ali, e eles começaram a louvar, adorar a Deus, até na língua das pessoas, língua que eles não falavam. O Espírito Santo deu a capacidade, e as pessoas ficaram: o que está acontecendo aqui? Aí Pedro vai e discursa e diz: não, aqui foi que nós somos batizados do Espírito Santo, estamos cheios do Espírito Santo, isso foi promessa de Deus que se cumpriu. Aí dali pessoas creram, tanto é que quase 3.000 pessoas foram batizadas nas águas naquele dia. E ele prega, e aqui ele chama, e ele diz assim: olha, isso aqui que aconteceu conosco, isso aqui diz respeito a vocês, é promessa. Se vocês se arrependerem, se vocês se batizarem, batismo nas águas, se vocês crerem, Deus vai fazer isso com vocês, Jesus vai fazer isso com vocês, fez isso conosco. Porque Jesus tinha falado para ele: vocês vão ficar em Jerusalém, se reúnam, que vocês vão receber a promessa do alto. Jesus já tinha feito essa promessa para eles, e agora Pedro faz essa promessa. Ela não só foi para nós, essa promessa é para todos quantos Deus chamar. Isso quer dizer o quê? Você está aqui hoje por quê, meu irmão? Você está aqui por quê? Porque Deus te chamou. Aquele dia que você foi convencido, você nem pensava em vir na igreja, você foi convencido de vir na igreja, você achou que foi alguém que te convenceu, ou foi você que de repente deu uma de bonzinho: hoje eu vou para a igreja. Não, foi Deus que te convenceu, te chamou, e essa promessa te pertence. Agora você tem que buscar, tem que desejar, tem que colocar isso como prioridade, porque é isso que vai abrir todas as portas na tua vida, é isso que vai mudar a tua vida. De repente você é uma pessoa: pastor, eu estou na igreja há tanto tempo, mas olha, eu ando capengando. Um dia eu estou tão animado de vir para a igreja, outro dia eu estou numa situação que é só pela misericórdia. Um dia eu estou numa animação, outro dia eu estou assim: nem tenho vontade de ir na igreja. Irmão, está precisando desse ânimo do Espírito Santo, está te enchendo de alegria e de paz. Às vezes está faltando isso, e você não está dormindo. Precisa. Começa a partir de hoje colocar, se você não é batizado no Espírito Santo, Jesus, essa promessa, ela me pertence, eu vim buscá-la, é um direito. Nós estamos falando aqui de direito, porque ele está dizendo bem claro aqui, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chama. Então cada pessoa que mesmo está longe do Evangelho, mas no dia que ela atender o chamado de Deus, no dia que ela se voltar para Deus, essa promessa pertence a ela. É direito da igreja. Por quê? Porque quem conduz a igreja não é pastor, quem conduz a igreja é o Espírito Santo. O pastor é apenas alguém usado por Deus para trazer a mensagem. Mas mesmo assim eu posso pregar aqui o dia inteiro. Se eu pregar o dia inteiro, você vai começar a dormir aí, começar a cochilar. Eu posso pregar o dia inteiro, eu não vou te convencer que a palavra de Deus é a verdade, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva. Mas tem alguém que quando eu prego pode te convencer: o Espírito Santo. Ele pode pegar uma palavra que eu falo aqui nesse altar, uma palavra dele, não minha, e ele pode tocar teu coração, fazer aquilo tão claro que você vai dizer: meu Deus, é Deus falando comigo, Deus tem isso para mim. E naquele momento você tomar posse, fazer uma oração e viver aquela bênção. Eu não tenho esse poder, o Espírito Santo tem, por isso você precisa dele. E por isso que ele é o batismo do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Ele é uma promessa que diz respeito a você, que é para mudar a tua vida. Amém, Jesus? Então nós vimos aqui que é um direito, e é um direito de todos quantos Deus chamar, de todos quantos se converterem. Só que também tem um dever nisso aqui. E aqui no capítulo 5 de Atos, o Pedro falou isso, o mesmo Pedro que está falando aqui do direito. Ele falou e
E ele não falou, ele não estava ensinando esse dever para ter o Espírito Santo. Mas ele estava explicando até outro assunto, mas dentro dessa explicação, até porque estava sendo ali perseguido, dentro desta explicação, ele deixa um dever que nós devemos ter para com Deus, para que tenhamos o Espírito Santo em nós, e que pode impedir de ter também, apesar de ser um direito. Os apóstolos foram chamados a atenção porque estavam pregando o Evangelho pelas autoridades, e foram até proibidos de pregar o Evangelho. E nessa hora Pedro falou o seguinte para eles, Atos capítulo 5. Eu vou pegar aqui, eles proibiram Pedro, levaram eles à frente do sumo sacerdote e proibiram de pregar o Evangelho. Versículo 28, o sumo sacerdote fala o seguinte para Pedro e os apóstolos, diz assim: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome, quer dizer, no nome de Jesus, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então o sumo sacerdote tinha levado os discípulos, proibido eles pregar o Evangelho, e ele já tinha falado para eles: não é para vocês pregar, não é para vocês falarem em Jesus, desse Jesus, não. Mas vocês encheram Jerusalém dessa doutrina, vocês saíram pregando mesmo contra o que nós falamos, a gente já tinha proibido, vocês continuaram. Agora por isso nós trouxemos vocês aqui. E pior, vocês encheram essa doutrina que é o Evangelho, né? Encheram Jerusalém. Versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então Pedro disse: vocês proibiram, mas Deus mandou a gente pregar o Evangelho. E é verdade, às vezes a gente vê tanta oposição contra a pregação do Evangelho. As pessoas até não se opõem a você ter uma religião, ou você confessar que é Evangelho, mas a pregar o Evangelho com todas as verdades deles, se opõem. Tanto é que no nosso país tem lugares que eles dizem que não pode pregar o Evangelho porque o país é laico, mas às vezes vem outras coisas que eles permitem e dizem: não, isso aqui é cultura, mas vamos deixar de lado isso aqui, né? A gente não entrar num campo aí, um campo minado. Mas o que eu quero que você entenda, importa, a gente tem que continuar falando de Jesus, tem que continuar pregando o Evangelho, mesmo que autoridades proíbam. A Bíblia diz que nós devemos obedecer às autoridades, mas não quando a ordem é para desobedecer a Deus. Obedecer primeiro a Deus. Se a autoridade proíbe você de algo que está indo contrário à palavra de Deus, eu não tenho que cumprir aquela ordem, eu tenho que continuar. Foi o que os discípulos, os apóstolos fizeram. As autoridades proibiram eles de pregar o Evangelho, de falar de Jesus. Eles continuaram pregando. Agora eles são chamados. Aí ele diz: não importa mais a gente obedecer a Deus do que obedecer a homens. Tem que obedecer a Deus, não a homens. Aí ele diz mais, continuando aqui, deixa eu me orientar aqui de novo. Deus deixa eu me encontrar aqui, eu estou perdido. Versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes. E ele ainda fala novamente para eles, que eles não queriam ouvir, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador. Você vê que ele está falando completamente de Jesus, o que fizeram com Jesus e quem é Jesus, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Você vê que a obra da cruz, ela nos leva ao arrependimento e com isso a remissão dos pecados, quer dizer, o perdão dos nossos pecados, né? A retirada dos nossos pecados, mas tem que vir com arrependimento. A pessoa se arrepende de uma vida sem Jesus e passa a viver a nossa. Por que a obra da cruz nos leva a isso?
Porque quando você entende a obra da cruz, você entende que Jesus morreu pelos seus pecados, porque para te salvar dos teus pecados. Aí você se arrepende, pede perdão e teus pecados são retirados. Como diz, a cédula de condenação é rasgada. Agora você está livre por Jesus. Aí ele diz mais: e nós somos testemunhas acerca destas palavras. Então ele diz: nós somos testemunhas. Eles andaram com Jesus, eles viram as manifestações e eles também tiveram com Jesus depois que Jesus ressuscitou. Então eles, nós somos testemunhas, tudo isso aconteceu. Mas ele fala outra coisa mais interessante. Ele diz: nós e também o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é testemunha disso também. Ele sabe todas as coisas. Se ele é o testemunho, é ele que vai revelar essas coisas ao nosso coração. Então ele diz: nós e o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Isso aqui que me chamou a atenção, eu quero trazer, que é o dever nosso para receber o Espírito Santo: obedecer a Deus. É um direito nosso a promessa do Espírito Santo na nossa vida, mas tem um dever. Qual é o dever? Obedecer a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo não vai habitar na vida de um rebelde. Se eu sou rebelde à palavra de Deus, se eu não vou obedecer a palavra de Deus, o que é que o Espírito Santo vai fazer na minha vida? O Espírito Santo, ele vai nos revelar as coisas de Deus, ele vai nos orientar como servir a Deus, da maneira de Deus. Mas se nós formos rebeldes, se nós quisermos andar, o Espírito Santo não tem o que fazer na vida de uma pessoa dessa. Então o que eu quero nessa mensagem deixar aqui nesse entendimento para você: o direito que você tem ao Espírito Santo. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então una-se a Jesus, busque Jesus, creia em Jesus, viva para Jesus e busque e creia nessa promessa, nesse direito que você tem, busque o batismo do Espírito Santo. Agora, o seu dever para ter o Espírito Santo: obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus. O Espírito Santo não vai ser dado ao rebelde, a pessoa que não está pronta, que não quer obedecer. Então seja obediente. Amém, Jesus? São duas coisas: crer que a promessa lhe pertence, buscar ela de Jesus. Jesus, eu já fui batizado nas águas, mas agora eu quero ser batizado no Espírito Santo, se não é aí. E crer nisso aqui, que é um direito seu, mas também cumprir o seu dever. Seja obediente a Deus, obediente à palavra. Amém, Jesus? Que aí pode ter certeza que não vai falhar. Essa é a mensagem, como eu falei, é uma mensagem rápida que eu tinha hoje, mas que venha te ajudar, venha te abençoar.